Lucas 7:36. Todo mundo achou? Achou? E diz assim a palavra do Senhor: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, repita comigo, pecadora. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quanto isso, viu um fariseu que tinha convidado, grave bem, convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Natália, qual que é o título dessa mensagem? Entregue o seu tudo para aquele que é tudo sobre todos. Fala para o seu irmão, entregue o seu tudo para aquele que é tudo sobre todos. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que um fariseu convida Jesus para ir até a sua casa. Perceba que convidar é diferente. Que convidar é diferente de receber. A casa não era daquela mulher pecadora, mas ela recepcionou Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava à mesa com aquele fariseu, e ela ouviu falar e sem demora foi fazer aquilo que lhe era necessário. Natália, qual que é a diferença de convidar e de receber? A principal diferença entre convidar e receber resiste no foco da ação. E você vai entender. Convidar é um ato de solicitar a presença de alguém, enquanto receber é a ação de acolher alguém que foi convidado a comparecer. E eu começo te fazendo uma pergunta. Quando você chama Jesus para estar à mesa com você, você tem só convidado ou tem recebido? Aquele fariseu não fazia noção de quem estava ali, embora ele sabia quem era Jesus. Porque lá atrás vai dizer que havia um homem, chefe, que pediu para os anciãos judeus falar com Jesus, porque o seu servo estava enfermo. Então aquele fariseu sabia ou não quem era Jesus? A Bíblia vai continuar dizendo então, que aquele homem vai falar com os seus servos para dizer: Jesus aqui, fala com Jesus, que não precisa dele vir, não quero incomodar, porque eu sou homem pecador e não sou digno que ele esteja sobre o mesmo teto que eu. Primeiro, ele reconhece que Jesus é o Todo-Poderoso. Depois ele reconhece quem ele é. Falho pecador, e ele ainda ressalta: eu como pecador, digo aos meus servos, vai e eles vão, vem e eles vêm. Então uma palavra sua, Jesus, muda o estado que meu servo está. Aquele homem, naquele momento, diante daquela ação, entrega o seu tudo. Qual que era o seu tudo? A sua autoridade e o reconhecimento de quem estava no meio daquele povo. E a Bíblia vai dizer que aquele servo é curado. Ele entrega reconhecimento de quem é, entrega a autoridade que lhe cabia e recebe
Uma palavra. E Jesus vai dizer: nem em Israel encontrei tanta fé. E olha que ele não andava com Jesus, mas ele sabia quem Jesus era. Então por aí nós começamos a perceber que muitas coisas não têm acontecido, porque a entrega tem sido limitada. A Bíblia então vai dizer que aquela mulher, fico imaginando a cena, ela sabia ou não que era pecadora? Sabia ou não? O fariseu teve tempo de participar da grandeza de Jesus, mas ele só convidou, ele não recebeu. A Bíblia vai dizer então que aquela mulher vai por detrás, reconhecendo quem ela era. Eu posso até ser pecadora, a casa não é minha, mas o meu resgatador está na mesa. Então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu vou entregar o que eu tenho para entregar. E a Bíblia vai dizer então que ela começa, ela chora, ela lava os pés de Jesus. A Bíblia vai dizer então que ela seca os pés de Jesus com o próprio cabelo. A Bíblia vai dizer que ela derrama um unguento sobre os pés de Jesus. Eu acho que até aqui você não está entendendo, sabe por quê? O que Cristo está dizendo nessa noite não é sobre o valor do óleo gasto, é sobre a honra que foi entregue a Cristo. Não é sobre lavar os pés com lágrimas, é sobre se derramar por inteiro diante de Cristo. Não é sobre secar os pés com cabelo, é sobre reconhecer que o resgatador está na casa. E olha que aquela casa não era dela, e isso não limitou a sua entrega. Quando eu entrego tudo de mim, a minha vida é mudada. É tudo. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, não foi para comprar pedaços de você, foi para te ter por inteiro. Então está mais do que na hora da gente parar com esse negócio que Deus quer meu coração. Senão Ele teria comprado pedaços de você, feito um corpo perfeito. Não, Ele comprou você e eu, pecador miserável, sabendo que o poder dele se aperfeiçoaria nas nossas fraquezas. Mas entrega é questão de decisão, é questão de escolha, é questão de se negar. Natália, eu não tenho nada para entregar para Jesus. Tem, você está respirando. Natália, Jesus não me aceita. A Bíblia vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ei, o Senhor não quer que eu e você nos organizamos para ir até Ele. Ele está dizendo: vem assim, porque eu sei como consertar você, fui eu que te fiz. Então está mais do que na hora da gente parar de arrumar argumento para não entregar a Cristo o tudo que Ele pagou na cruz. A Bíblia vai dizer a respeito de um homem, já falei sobre isso, que não se ouve tanta fé naquele homem. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo sem conhecer, aquele homem agradou a Deus com o tamanho da sua fé. Aquele homem agradou a Deus com o tamanho da sua. A Bíblia vai dizer em Mateus 17, 20, que se nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda. Ei, o que Cristo está nos revelando é: não importa o tamanho da fé, tenha a certeza de quem você está crendo. Não houve espaço para dúvida no coração daquela mulher, e nem tampouco no coração daquele centurião. Mas já Simeão, acho que nem fé ele tinha, porque ele não discerniu quem estava na mesa. Quando Jesus tem estado na sua casa, você tem recebido ou você tem apenas convidado? O que você tem entregado quando Jesus está à mesa com você? Porque a mesa é lugar de renovo, é lugar de recomeço, é lugar de colocar as coisas em ordem. E aquela mulher teve essa revelação:
Sou pecadora, mas Ele está à mesa. Então hoje é a oportunidade de eu colocar as coisas em ordem com Ele. Ela colocou as coisas em ordem, sim ou não? A Bíblia vai continuar dizendo, aleluia. A Bíblia vai continuar dizendo, todas as vezes que homens e mulheres se decidiram por se entregar por inteiro, a sua história foi mudada e foi marcada. Todas as vezes que as pessoas entregam o seu tudo para Cristo, tiveram a sua trajetória mudada. Quando eu limito a entrega, eu não me torno apto para receber o que está escrito em João 3,16. Mas quando eu me entrego o meu tudo, eu me torno apto para receber o que está escrito em João 3,16. Natália, o Senhor não quer os meus pecados. De fato não, Ele quer você. Eu preciso parar de roubar para aceitar Jesus. Não, você precisa aceitar Jesus para parar de roubar. Jesus não me quer como uma prostituta. Quem disse? Olha a história de Raabe. Jesus não me quer do jeito que eu sou, nem a minha família me aceita. E qual pessoa da sua família morreu para que você tivesse vida hoje? Para de limitar Jesus. Deixa Ele ser ilimitado, porque Ele é tudo sobre todos. Ele é aquele que abre, é aquele que fecha, e nada se desfaz se Ele não ordenar. Nada se desfaz. A Bíblia vai dizer a respeito de um homem que decidiu, diante da morte, entregar o seu tudo para aquele que é tudo sobre todos. A Bíblia vai dizer que diante da cruz, Jesus ali estendido, cheio de dor, aquele homem reconhece: ei, eu sou pecador, miserável, mas o Senhor não é. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele homem diante da morte, que entregou a Jesus os seus pecados e reconheceu quem Cristo era, recebeu vida ou não? A Bíblia vai dizer que Jesus fala com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, para receber novidade de Jesus há uma condição. Entrega seu tudo hoje. Entrega seu tudo hoje. Qual que é o tudo que Cristo está te pedindo? No meu caso, foi a ansiedade, foi as minhas limitações. Qual que é o seu tudo? Qual que é o seu tudo? E a Bíblia então vai dizer que aquele homem, diante da morte, recebe a própria vida. Eu fico imaginando ele, teve uma vida inteira de pecado, e no último segundo, recebeu vida, por entregar o seu tudo a Jesus. Você pode dar um brado de vitória? O que dizer de uma mulher? Essa sofreu pouco, gente. Eu fico imaginando 12 anos sendo impura. O que dizer de uma mulher que há 12 anos estava impura, já não tinha mais o que perder a não ser a própria vida. Mas ela ouve falar. O engraçado é que a maioria das vezes que eu vejo um ato de fé, as pessoas não conviviam com Jesus, elas criam só de ouvir falar. E a gente tem vivido e comprovado as evidências de Cristo, e muitas das vezes nós duvidamos. Até com lábios falamos que cremos, mas no coração a gente coxia. A Bíblia fala que o Senhor esquadrinha o coração. A Bíblia então vai dizer que essa mulher sofre 12 anos, mas ela ouviu falar que Jesus estaria ali. Imagina essa multidão que você está vendo, olha para o seu lado, olha para trás. A Bíblia vai dizer que uma multidão apertava, oprimia Jesus, mas de repente, uma mulher decide entregar a sua enfermidade para aquele que era vida. Ela entrega o seu tudo, tocando na orla da veste do mestre. De repente Jesus fala: epa, alguém me tocou. Eu acho que os discípulos estavam meio dormindo, porque eles vão falar: mestre, a multidão te cerca, a multidão está te oprimindo, como assim? O senhor vai falar que alguém te tocou?
Jesus não perguntou quem foi que apertou ele. Jesus não perguntou quem foi que o oprimiu. Ele disse: alguém me entregou tanta fé que de mim saiu poder. Embora aquela mulher estivesse diante de uma multidão, ela não se comportou diante da multidão. Ela não se misturou. Enquanto a multidão apertava, oprimia, ela tocou. Talvez nessa noite, durante o período do louvor, você só apertou e espremeu Jesus, mas você não tocou. E para tirar poder e virtude de Jesus tem que haver toque, proximidade. E imediatamente aquela mulher foi curada. Mas não havia dúvida de quem Jesus era. Havia dúvida? Havia dúvida? O que dizer então de uma mulher prostituta? Porque o que a gente fala é que Jesus não aceita o pecador. Onde está isso na Bíblia? Ele não aceita o pecado, porque Ele é santo. E Ele morreu para nos resgatar do pecado. Então não confunda. Para de querer colocar Jesus com desculpinha. Ele te ama, mas não compactua com as coisas erradas que eu e você façamos. Havia uma prostituta. A vida inteira aquela mulher pecou, sim ou não? Mas ela viu uma oportunidade de entregar tudo que ela tinha para aquele que é tudo sobre todos. E olha que ela só ouviu falar. Engraçado, né? Novamente, ela só ouviu falar. Ei, ela já estava desprezada pela sociedade. Tinha jeito para ela, mas não, gente. Mas ela ouviu falar de um Deus que é tudo sobre todos. Então o que Raabe faz, Natália? Raabe se posiciona. Creio eu que ela fala assim: olha aqui, Deus, de fato não te conheço de relacionamento, mas eu te aceito só por ouvir falar. E eu entrego ao Senhor nessa noite os meus pecados, mas também entrego o meu posicionamento. E o que ela vira depois? Ancestral de Cristo. Reparou? Que todas as pessoas que entregaram o seu tudo, de repente tiveram a sua vida mudada e hoje é referência para mim e para você. Reparou? A entrega tem que ser sem reservas. Pois a entrega de Jesus não se limitou. Muito pelo contrário, Ele verteu todo o seu sangue para que hoje tivéssemos vida. É aquilo que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Ei, se tu podes crer, a Bíblia vai dizer que tudo é possível ao que crê. Nós temos uma promessa, nós temos uma recompensa. Que recompensa é essa, Natália? Entrega o seu tudo para aquele que é tudo sobre todos, porque Ele foi preparar uma morada que homem nenhum pode te dar. Ele está preparando algo que homem nenhum pode te dar. Ele te entregou algo que homem nenhum também poderia te entregar, que é o Espírito Santo de Deus. O que dizer então da entrega de um homem que entregou o seu destino para Deus? Como assim, Natália? Eu acho que você está equivocada. Esse homem não entregou seu destino, não, entregou. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Ele entregou o seu destino para Deus ou não? Entregou sim ou não? E hoje nós conhecemos como pai da fé. Como as pessoas te conhecem? Como Cristo tem reconhecido e recebido a sua entrega? Você tem entregado o seu tudo para aquele que é tudo sobre todos? Quando eu falo que Ele é tudo sobre todos, não é um mito. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Ele é antes da criação de todas as coisas. Você acha que quando Cristo morreu, Ele não sabia das minhas limitações, não? Das suas, não? O que eu quero te dizer é: o Senhor te ama mesmo assim. Ele não desiste de você.
Então não desiste de ser aquilo que Cristo disse que você seria. O mundo pode até dizer que você não é, mas a Bíblia diz que você é. Quando nós recebemos a Cristo como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Mas para isso, tem que entregar o seu tudo. O que você tem para entregar para Jesus aí hoje? O que você tem para entregar a Jesus? O que você tem para entregar para Jesus? Natália, eu tenho a tristeza da minha alma. Então estamos bem, porque a Bíblia vai dizer que diante dele, a tristeza salta de alegria. Natália, não tem mais jeito para mim não. Eu tenho para entregar para ele meu dia, porque eu quero morrer. E a Bíblia fala que ele é uma fonte de vida que jorra para a vida eterna. Natália, eu não tenho nada para entregar, minhas vestes estão sujas. Através do sangue do Cordeiro, as suas vestes podem ser limpas nessa noite. Mas há um preço. Qual é o preço que você está disposto a entregar? Não recebe tudo de Deus quem não entrega tudo. Não é sobre perfeição, é sobre entrega. Se Deus quisesse perfeição, Jesus não desceria para ter buscado a gente que é pecador miserável. Jesus te ama. Ele te ama tanto que foi Ele mesmo que decidiu comprar por inteiro. Foi Ele mesmo que não permitiu com que eu e você fôssemos lançados no inferno. Você consegue entender o que é este amor de Deus que entregou tudo o que tinha? Você consegue sentir e se constranger com o amor de Deus, Filho, que entregou todo o seu sangue? Todo o seu sangue. Não foi um bifinho, não. Não foi uma mão, não. Foi todo o sangue. Então começa a entregar tudo aquilo que Deus tem te pedido. Às vezes a gente acha, né, pastor Tiago, que Deus vai pedir a gente uma Ferrari. Vai não, bobo, Ele vai te pedir aquilo que você tem condições de entregar. Não dá uma de bobo, não. Às vezes eu vou te pedir 30 minutinhos só de jejum. Não tenta fazer o dia inteiro, não, porque você sabe que você não vai aguentar. Entrega aquilo que Jesus está te pedindo. Entrega, entrega, entrega. Não queira entregar aquilo que você não consegue. Entregue aquilo que Jesus tem te pedido, porque Ele sabe que você consegue. Sabia que quando a gente deixa a dúvida entrar, Satanás limita a nossa entrega? Na verdade, ele não limita, ele atrapalha a nossa conexão com o Senhor. Natália, é impossível. A Bíblia vai dizer que havia um jardim no Éden. E de repente, todos os dias, Deus descia para receber tudo de Adão e Eva e entregar o seu tudo para eles. Era um relacionamento. Só que aí a dúvida entrou. Quando eu permito a dúvida entrar, eu abro espaço para o pecado minar a minha fé e não permitir que eu entregue tudo para aquele que é tudo sobre tudo. A Bíblia vai dizer então que aquela relação que era perfeita, era uma entrega perfeita. De repente agora não vai ter como mais, porque o pecado entrou. Natália, então não tem jeito mais para mim, não? Tem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como que eu faço, Natália, para ter essa conexão de novo com Cristo? Eu quero entregar o meu tudo para Cristo. Como que eu faço? É muito difícil. Eu quero te receber, Jesus, me aceita? Natália, por muito tempo eu andei perdida, eu quero voltar. Como que eu faço? Me aceita de novo, Jesus? Enquanto no seu pulmão tiver ar, tem jeito. Se o ar acabar, tem jeito não, viu? Pastor Tiago falou algo muito sério. Não tem esse negócio de rezar para morto não, viu?
Não vai achando que quando você morrer, sua família vai fazer uma reza e vai funcionar. Não vai. Enquanto eu estou vivo, eu decido entregar o meu tudo para aquele que é tudo sobre todos. Depois que morreu, tem jeito mais não. E quando que eu posso fazer isso? Hoje. Agora. Hoje, agora. Quando eu aceito Jesus, eu recebo a oportunidade de ser filho de Deus. Quando eu confesso a Jesus, eu recebo a dádiva de ser templo do Espírito Santo. Quando eu aceito a Jesus, eu recebo aquele que é tudo sobre todos. E através dele, tudo se torna possível. Sabia que só através de Jesus que nós vencemos a depressão? Sabia que só através de Jesus que nós vencemos a ansiedade? Foram 3 semanas difíceis para mim, vocês não têm noção. Qual que era o meu tudo? Jesus, não estou conseguindo, está aqui, ó. Meu tudo é esse aqui, ó. O meu choro. Mas eu entreguei. Era o que eu tinha para entregar e ele sabia. Só que enquanto eu entreguei meu choro, serviu para regar a semente da fé que hoje me nutre. Há quanto tempo você vem evitando de entregar o seu tudo para Jesus? Há quanto tempo eu tenho limitado a minha entrega a Jesus? E uma pergunta mais séria: por quanto tempo você ainda acha que Deus vai tolerar a sua entrega limitada? Nós queremos tudo de Jesus, queremos tudo, mas entregar tudo não, é só até aqui. Por acaso Jesus não verteu todo o seu sangue? Por acaso quando Ele te resgatou do lamaçal do pecado, deixou sua perna lá? Ele não te resgatou por inteiro? Aquela mulher pecadora estava lá, entregando o seu tudo, enquanto aquele Simão não entregava nada. Assim somos nós, sabia? Enquanto teu irmão que está aqui gritando, aleluia, glória a Deus, maluco, esquisito, que isso? Deus precisa disso não. Só que olha aqui, olha que maravilhoso que Cristo vai dizer no capítulo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Antes, Jesus vai falar para ele. Havia 2 homens que deviam. Um devia 500, o outro devia 50. Só que não tinham dinheiro para pagar, mas foram perdoados. Quem vai ser mais grato? O que deve 50 ou o que deve 500? Simão é inteligente, gente. Automaticamente, quem deve mais fica mais alegre, porque foi perdoada a sua dívida, sim ou não? Só que o que Simeão não estava entendendo é o que Cristo vai dizer. 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na sua casa, você nem água me deu para beber. Está entendendo? Entrei na sua casa, nem água me deste para lavar os pés, mas essa mulher regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Eu entrei na sua casa, você me convidou, mas nem um abraço de bem-vindo você me deu, nem um beijo. E aquela mulher não para de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa, Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, aquele que pouco é perdoado, porque pouco amou. Sabe o que Cristo está dizendo para mim e para vocês de maneira bem clara? Se você não consegue entregar o que eu peço, para de reparar em quem entrega. Se você não consegue se dar por inteiro, para de reparar quem está
está se entregando porque Ele sabe por que me adora, porque Ele reconhece de onde eu tirei. É isso que Cristo está dizendo para a gente nessa noite. Se você não tem capacidade de entregar o que eu te peço, não repara em quem entrega, não. Passa a entregar também, é melhor, bobo. Não seja um indiferente diante da palavra do Senhor, não. Passa a sentir. É um tremor nos ossos. É uma coisa louca essa graça. Até quando você vai vir na igreja e vai reparar a entrega do outro, sendo que a sua entrega já passou do ponto de ser entregue? Até quando você vai tentar limitar o Senhor? Até quando? Até quando você vai achar que Deus está recebendo os pedaços de entrega que você tem entregado? Nessa noite, duas coisas é bem clara. Ou você entrega por inteiro, porque pedaço ele não recebe mais não. Ele nunca recebeu pedaço. Eu fico imaginando se Deus tivesse feito o homem só com pedaços. Imagina, no lugar da cabeça tem um coração, no lugar da mão tem um braço, porque quer entregar só por pedaço. Chegou a hora da gente desfrutar de uma entrega por inteiro. Sabe quando você chega do trabalho, o seu filho vem te dar aquele abraço por inteiro? Talvez Deus quer te dar um abraço hoje, quer receber de você um abraço. Talvez nessa noite, Deus quer te receber de volta, porque Ele te chama de filho. Oh Jesus, obrigada, eu vou falar assim mesmo. Não quero não, porque ninguém foi na minha casa me visitar. Não me cumprimentou na igreja. Quando o filho pródigo resolveu visitar o mundo, qual foi o servo que foi atrás dele? Qual foi o servo? O servo foi o desconfiômetro. Volta à lerdeza. Na casa do seu pai tem tudo que você precisa. Então para com isso. Para com esse vitimismo. Para com essa coisa. Estou ferido, estou magoado, chateado. Como ovelha muda levada ao matador. Ele se entregou. Natália, mas você não entende o que eu estou passando. Eu entendo que Jesus quer o seu tudo, porque Ele é tudo sobre todos. Há uma promessa para aqueles que se entregam por inteiro a Jesus. Qual promessa é essa? De um dia, como o pastor Tiago falou, eu fico imaginando, eu chegando perto de Ruth e falar, você é inteligente, hein, menina? Eu gostava muito de pregar sobre você. Eu fico imaginando, igual o pastor Tiago, você acha que não? Mas com Eva eu vou ter um teste, com Eva eu vou chegar junto. Já perdoei a Eva, mas eu vou chegar junto dela. Que negócio é esse, doida? Tinha tudo perfeito, você perdeu, menina. Mas ainda bem que que Deus enviou Jesus. Você não imagina isso, não? Eu acho, pastor Tiago, que as pessoas imaginam mais um lago de fogo, uma festa com enxofre, aquela fumaçona louca. Porque hoje o mundo te oferece felicidade, Cristo te oferece vida eterna. É uma vida eterna, gente, vai acontecer. Se hoje você parar de respirar, para onde você vai? Ah, vou ter mais uma chance. Vai nessa, vai ter mais uma chance. Vai nessa, vai nessa. Jesus me espera, quem disse? Jesus tem pressa. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia.